Então, olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Grace, gestora de relacionamento do Inovativa Brasil, que hoje é o maior programa de aceleração de startups da América Latina em questão de quantidade de startups aceleradas. E o nosso maior objetivo é apoiar startups do Brasil inteiro a crescer e a se desenvolver. Desde 2013, a gente já acelerou mais de 1.000 startups, seguindo nossas 3 propostas de valor, que é mentoria, visibilidade e conexão. São 4 meses de aceleração, em que as startups passam por treinamentos, mentorias e se conectam com grandes empresas para se prepararem para participar do evento final da aceleração, que é chamado Innovative Experience, onde se apresentam por uma banca de investidores do Brasil inteiro. E agora a gente está aqui no GoRN para falar sobre como sair da operação e ir para a atração e o papel das mentorias nesse processo. E por isso a gente trouxe alguns painelistas que sabem falar muito bem sobre esse assunto. O Felipe Garcia, que ele é head de aceleração da UOL, aceleradora, que fica em Porto Alegre, e o Rony Ramos, que é agente de aceleração da aceleradora Cotidiano, que fica em Brasília. Obrigado, pessoal, por terem aceito o nosso convite de estar aqui nesse painel com a gente para falar sobre isso. Então, para começar, eu queria fazer uma pergunta, já direcionando direto para o Felipe, e daí depois pode ser para o Rony, para perguntar sobre quão crucial é ter mentores ótimos para garantir que a sua startup avance na operação para chegar na atração. Então, Felipe. Então tá. Pessoal, bom dia. Como a Grace apresentou, meu nome é Felipe, queria agradecer o Inovativa pelo convite, prazer estar falando com vocês, cumprimentar o Rony também, parceiro aí de ecossistema, e a gente trabalha dessa forma, acho que trocando conhecimento e experiências, acho que todo mundo ganha com isso. A Grace comentou que a UOL é de Porto Alegre, acho que é importante falar que sim, a equipe fica em Porto Alegre, atualmente estamos aqui no friozinho, mas a gente investe em startups em todo o Brasil, então a gente também é uma aceleradora que tem um posicionamento aí nacional e está olhando para o ecossistema de todo o Brasil. Mas entrando no assunto aqui do nosso papo, que eu acho que é um assunto fundamental, né, mentoria é um assunto que acho que toda startup, né, quando ela está no início principalmente no início da sua trajetória, ela se vale muito, né, de profissionais ou de empreendedores ou de executivos mais experientes do que do que o próprio empreendedor, para poder, né, atalhar. Acho que esse é o principal ativo que uma mentoria pode agregar para a startup, de fato ela conseguir fazer a mesma atividade ou atingir o mesmo objetivo que ela buscaria atingir sem uma mentoria, mas ela atingiria de forma mais rápida e talvez até com mais qualidade do que atingiria sem um papel de uma orientação mais experiente. Na nossa visão aqui na aceleradora, na visão da UOL, a mentoria é fundamental justamente para a startup sair muitas vezes de um processo que ela está talvez mais conceitual, ou talvez que ela tenha tem muitas ideias de como ela pode executar determinada coisa, e o mentor chegar justamente com a experiência ou prática, né, de já ter vivenciado aquele desafio, de já ter passado por aquilo na sua vida profissional e conseguir orientar a startup a fazer aquela determinada tarefa de uma forma mais prática e de uma forma mais rápida. Então, eu acredito que a mentoria, né, que agrega, a mentoria aquela que é de fato prática e de fato acionável para a startup, é essa aí que a gente busca sempre na aceleradora, na UOL, trazer para o empreendedor, que é a mentoria por exemplo, a startup precisa buscar quer validar uma estratégia de marketing digital, por exemplo. Não só sugerir para o empreendedor que ele pratique ou que ele, né, trabalhe marketing digital, mas chegar no detalhe, né? Chegar no detalhe de como que ele pode fazer isso, que tipo de métricas que ele precisa validar, que ele precisa ir atrás, e de fato como é que ele pode operacionalizar isso e como é que a gente vai medindo isso ao longo da mentoria para que a gente possa entender se está fazendo sentido ou não. Então, eu acho que a mentoria é crucial justamente para a startup poder entregar os resultados que ela está buscando entregar. Só para finalizar meu comentário, acho que a mentoria ela é fundamental, mas ela também não salva uma execução ruim, né? Então, acho que por mais que a mentoria seja um ativo super importante, a gente sabe que, né, tanto o Inovativa, né, como o Programa de Aceleração, como a UOL, como a Cotidiano, dispõe de ótimos mentores, né, para entregar para as startups. A gente sabe que a execução do empreendedor é fundamental. Então, executar e se comprometer com o que for combinado, e mesmo que tiver dificuldade ou não conseguir entregar aquilo que foi combinado, alinhar com o mentor, né, e ter esse processo iterativo, né, com o mentor, eu acho que isso é fundamental para a startup conseguir chegar nos resultados também. Então, a execução do empreendedor é fundamental. Perfeito, Felipe. Rony, se puder contribuir. Tá, legal. Primeiro, agradecer, né, pela oportunidade de estar falando aqui. Felipe, Grace, estamos juntos, né? A gente está aí nessa missão que não é nada fácil de estar fomentando inovação, ajudando as startups que vão estar
melhorando a vida das pessoas, né? Então, todo mundo muito parceiro, né, nesse objetivo de estar tornando o Brasil um lugar mais empreendedor e poder estar chegando em vários lugares, e agora aqui com o Gol, né? RN, a gente está falando aqui com a galera do Rio Grande do Norte, então é muito, muito massa e gratificante. E assim como a Cotidiano é uma aceleradora que tem abrangência nacional, então a gente seleciona startups do Brasil inteiro, né? Hoje, e por conta da pandemia, a gente está mais nacional, porque agora a gente está completamente digital e remoto, então conseguindo trabalhar com mais facilidade com todo mundo. E falando sobre mentoria e esse papel, assim, eu acho que a gente entra para falar sobre mentoria na parte de operação com transição para escala, né, para a galera conseguir tracionar. Eu diria que mentoria é essencial em qualquer etapa de uma startup, né, entendendo que você, como empreendedor, você não precisa ser especialista em tudo. Na verdade, ninguém vai conseguir ser especialista em tudo. Então, o mentor ele vem para conseguir suprir esses gaps de conhecimento, né, que o time não tem, né, o que o time ainda não conseguiu alcançar esse tipo de habilidade, né, esse tipo de conexão, esse tipo de network. Aqui a gente fala bastante a respeito de times complementares e de time mínimo viável, né? Então a gente fala sempre bastante a respeito do time. Ele precisa ter um especialista do mercado que a startup se propõe a atuar e da tecnologia que ela se propõe a entregar, né? E onde estão as compensações, né? Onde estão as coisas, os gaps de coisas que você ainda precisa alcançar, seja na parte técnica, né? Seja na parte de mercado. Então, um mentor ele vem justamente para conseguir acelerar, e o Felipe trouxe isso muito bem, de conseguir fazer um atalho, né, para conseguir chegar em um outro patamar mais cedo. Então, um mentor ele vem justamente para mostrar o passo a passo, né, para você chegar nos lugares onde você quer chegar. Então, muitas vezes é alguém que já teve uma vivência com empreendedorismo, ou uma pessoa que é especialista na tecnologia que você está entrando e está criando uma solução. Às vezes, é uma pessoa que tem conhecimento profundo na parte de investimento, né, de formação de preço, ou das N matérias que uma startup precisa ser versada para conseguir atingir o sucesso. Né? E para andar menos, conseguir ser mais assertivo. Né? Claro que a gente sabe que errar faz parte, tem aquele velho ditado do falhar rápido, né? Mas o mentor ele vem para te ajudar a falhar rápido mais certo. Né? Falhar mais certo é engraçado, mas para dar os tiros que você precisa dar. E muitas vezes você vai falhar, mas pelo menos você vai estar sendo mais assertivo em onde você vai estar colocando energia. Perfeito, Rony. Tu quer contribuir mais algum ponto sobre isso? Senão eu já vou para a próxima pergunta. Não, por mim a gente pode prosseguir. Perfeito. Então, assim, já que tu já estava conversando ali sobre as mentorias, se tu puder falar um pouquinho sobre como funciona, inclusive, as mentorias na Coti, como que vocês fazem como aceleradora esse processo? Tá. Assim, na Cotidiano a gente tenta trabalhar tudo com uma leveza muito grande, né? Então, todo mundo tem acesso a todas as pessoas que estão na comunidade, a gente tem grupos abertos onde os mentorados conseguem falar com os mentores e tudo mais. Então, o nosso objetivo principal é desengessar essas conexões, né? Então, os mentores, a gente foi para uma estratégia de ter uma quantidade menor de mentores. Hoje a gente está com mais ou menos entre 50 e 60 mentores, né, que foram selecionados com muito carinho, principalmente por conta de propósito, né, para a gente ter contato com os empreendedores. Então, desde o começo da aceleração, esses mentores e os empreendedores, eles já se conhecem, já entendem, tipo, beleza, o que a startup faz, o que o mentor tem de conhecimento que consegue agregar para os empreendedores. Geralmente, durante o programa de aceleração, as mentorias elas são marcadas diretamente com os mentores, geralmente são trocas de 1 a 2 horas, né? E que acontecem 1, 2, 3 vezes, de acordo com a necessidade de cada startup, né? Em cada um dos temas. Mas é isso, é um ambiente muito aberto,
de troca, inclusive não só com os mentores, entendendo que os próprios fundadores de outras startups e do portfólio também conseguem assumir esse papel como mentor muito forte, ainda mais por conta de lógica de portfólio. Hoje a Cotidiano tem a Cotidiano é agnóstica de segmento, né? Mas a gente tem um pezinho mais forte em logística, em RH, em impacto social. Então, muitos outros founders que a gente já acelerou têm os conhecimentos que podem ajudar. Então, os próprios founders funcionam como mentores das startups novas que estão chegando, né? E que estão fazendo essa transição, estão, tipo, cortando os T's, estão pingando os I's ali para conseguirem ir para uma escala, para conseguir ter a previsibilidade que eles precisam para conseguir escalar os negócios. Perfeito. Acho que tu colocou de forma perfeita. Acho que quem tem dúvidas, inclusive, sobre como funciona, né, a aceleração na Coti, fica a dica, né, que vocês estão inclusive, com inscrições abertas no momento, né. Então, agora já falando para o Felipe, e na UOL, né, como que é o processo de aceleração de vocês? De que forma os mentores estão disponíveis para estar ali para as startups? Legal, Grace. Acho que tentando dar um pouco de estrutura, né, como é que funciona o programa de aceleração. O programa de aceleração nosso ele é bem faseado, e a gente sabe também que é um programa que ele tem um processo, a gente tem um playbook, né, um processo de aceleração que a gente tem as atividades de aceleração, mas isso são atividades que a gente faz, né, digamos assim, como processo, mas que a gente sabe que individualmente a aceleração vai funcionar diferente para cada uma das startups, depende muito do mercado que está a startup, como é que o time responde às atividades de aceleração. Então, na verdade, o processo ele tem uma trilha, digamos assim, né, que ele funciona, mas no final do dia ele acaba sendo bem individual, né, bem especializado para cada uma das startups que a gente acelera. Então, eu vou dizer um pouco como é que funciona isso na prática. A gente começa o programa de aceleração fazendo uma reunião de diagnóstico bem profunda, né, as reuniões que eram, antes da pandemia, as reuniões eram presenciais, né, a gente então visitava as startups nos seus escritórios presencialmente, e hoje isso não está sendo possível, então a gente está fazendo todas as reuniões, todo o programa de aceleração da UOL migrou para um formato remoto, então a gente faz essas reuniões de diagnóstico para entender basicamente 3 eixos de cada startup: produto, tecnologia, marketing e vendas, e gestão e equipe. A gente tem um checklist bem detalhado sobre cada uma dessas áreas, e a gente busca aprofundar com a startup quais são os gaps, quais são os desafios, né, pelo menos dentro dos primeiros 3 meses ali que ela vai trabalhar com a gente, né, no programa de aceleração. O programa da UOL dura 12 meses, mas a gente busca identificar os desafios um pouco mais a curto prazo ali que ela vai ter para resolver. Depois disso a gente tem um evento de kickoff, também era um evento presencial, a gente está fazendo ele, né, obviamente agora virtual, em que a gente chama basicamente cases aí do ecossistema, e geralmente cases conectados aí com o ecossistema da UOL. Então, no último kickoff, só para vocês dar um exemplo, a gente chamou Cássio Bobsin, que é investidor da UOL, mas também é fundador e CEO da Zenvia, que é um grande grupo de comunicação de tecnologia, e recentemente adquiriu a Total Voice. O Renato, fundador da 99, né, que é também investidor na UOL, tem um case de unicórnio para contar, e o João Del Valle, fundador do eBanks, que também é investidor na UOL, também tem um outro caso de unicórnio para contar. Então, são 3 empreendedores que têm uma super experiência, né, para compartilhar com as startups, para dar um pouco daquele, digamos assim, né, aquele ar aspiracional, né, para o empreendedor ver onde é que ele pode chegar, né, com aquela startup dele, que obviamente está no início. Depois desse kickoff, a gente tem uma etapa de planejamento, que a gente faz setup das reuniões semanais que a gente vai ter, como é que vão funcionar as mentorias, o plano de trabalho que a gente vai ter para aceleração, e digamos assim, os milestones que a gente vai precisar atingir, né, os grandes objetivos que a gente vai precisar atingir durante a aceleração, e a partir disso daí, assim, a gente começa, digamos assim, a fase de execução, de acompanhamento, né. Eu me reúno com as startups semanalmente, né, que estão sendo investidas, para a gente ter um touch point, né, com a aceleradora, que isso é muito importante para ir pegando desafios, pegando se a startup tá com dificuldade de executar alguma coisa, se tem alguma coisa que a aceleradora possa ajudar. As mentorias acontecem numa cadência que pode ser mensal, quinzenal, ou por quarter, e a gente também tem as trilhas de conteúdo que começam a acontecer. Então a gente tem trilha de conteúdo sobre marketing digital, sobre customer success, sobre vendas B2B, sobre captação de investimento. Então a gente, né, entregava essas trilhas de conhecimento, né, de forma presencial, através dos workshops. Agora, com a pandemia, a gente também migrou para online, então todo o programa da aceleradora acontecendo de forma remota. E aí essas trilhas de conteúdo também. Geralmente um encontro aí, um webinar, né, por semana, em que a gente fecha aí 4 encontros na média aí para conseguir empacotar, por exemplo, um conteúdo todo sobre marketing digital, por exemplo, que né, e growth, que é uma coisa que a gente fez aí recentemente. E depois, né, o programa o programa dura 12 meses, mas a gente sabe que cada startup responde de formas diferentes ao próprio programa.
tem startups que vão conseguir tracionar muito rápido e vão, por exemplo, passar por uma fase de transição, por uma captação de investimento, por exemplo, antes desses 12 meses, que é uma coisa que já aconteceu. A gente já teve startups aí que entraram no programa da UOL e logo em seguida, né, pelo menos ali 6 meses depois que iniciaram o programa, já foram para uma rodada com fundo de investimento. Isso aí às vezes acontece. É o caso da Egro, por exemplo, que foi negociar com a SP Ventures, se eu não me engano, com 8 meses de aceleração. A gente tem o caso da Movidesk, que também entrou na aceleradora com uma operação um pouco mais robusta e logo depois que entrou, 6 a 8 meses depois que entrou na aceleração, já estava negociando com a Redpoint. Então a gente tem casos aí que a startup realmente, de fato, ela acelera mais rápido que o próprio programa dura. Mas a gente acompanha pelo menos 12 meses, né, com esses touch points aí com a aceleradora, enfim, ajudando a startup nos desafios. E a grande chave para a startup sair da aceleração, digamos assim, e ir para o processo de captação de investimento, que é o próximo processo dentro da UOL, é ela atingir os milestones que a gente combinou lá no início da aceleração, entendendo a visão dos fundos de investimento, entendendo a visão como que a startup vai provocar um segundo sprint de crescimento, digamos assim, que geralmente é uma próxima rodada, que a gente já alinha com o empreendedor ali, quais são os principais indicadores que a gente tem que perseguir para que a startup, de fato, destrave aí o processo de captação, e que aí é um outro processo, né? A aceleradora daí, aceleração, o processo da UOL, aceleração, o Felipe faz a transição para o processo de captação, que quem toca daí é uma outra pessoa, que aí faz o relacionamento com os fundos, entende as teses dos fundos, e aí, obviamente, ajuda a startup a se preparar a captar um próximo cheque. Perfeito, Felipe. E eu acho que a gente, pensando até de passar da operação para a atração, querendo ou não, né, não é só as mentorias, né? Para muitas startups conseguirem avançar esse nível, é necessário uma captação, né, de investimento. E aí, se vocês puderem, pode ser já o Felipe, que já estava falando sobre o processo da UOL, já falar um pouquinho só de quanto vocês conseguem colocar, né, nas startups, e se todas são investidas, porque tu falou que tem vários investidores dentro da UOL também, só para a gente entender esse ponto, e daí depois para o Rony também falar, porque eu sei que Cotidiano também investe em startups. Legal, Grace. Sim, de fato, só para explicar um pouco do modelo da UOL, né, um pouco mais da estrutura, a UOL é um veículo de investimento que serve para acelerar justamente a entrada de anjos, ou de executivos experientes, ou de empreendedores experientes no ecossistema como investidor anjo. Então, em vez do investidor anjo investir direto na startup, ele investe através da UOL. Todas as startups que a UOL seleciona, ela investe grana justamente porque ela conta com esses grupos de investidores por trás. Que esses grupos têm e todos os grupos têm a tese de investimento. A tese, né, foi a mesma desde o início, desde 2013, que foi quando a UOL começou. A tese é a mesma, é multimercado, que assim como a Cotidiano, a gente é agnóstico de setor, a gente investe em todos os setores, justamente por contar com um grupo grande. Hoje a gente tem 220 investidores, né, que investiram através da UOL em um dos 4 grupos que a gente montou, e então a nossa tese é agnóstica de setor, e aí hoje a gente investe 80 mil ou 200 mil reais, depende do estágio da startup. 80 mil reais é uma startup que está em MVP ainda, não necessariamente com clientes pagantes, mas já avançou do PowerPoint, e 200 mil reais é uma startup que está já crescendo, com um histórico de crescimento já, com um produto um pouco mais maduro e que necessariamente tem que ter receita. Então, 80 mil no primeiro caso, 200 mil no segundo. Os dois casos a gente pega 8% de participação, né, de equity, que é o ativo que a gente vai ter de cada startup. E o nosso modelo de negócio além da gente ter um grupo grande, né, que consegue ajudar as startups a crescer, né, como se colocando como potenciais mentores, a gente também tem esse modelo de negócio que os 8% é a única forma que a gente vai trabalhar para monetizar a aceleradora. Então, lá na frente, o meu alinhamento de interesse com o empreendedor é super grande, porque eu consigo... meu sucesso depende do sucesso da startup, certo? Então, eu vou ajudar a startup a crescer de qualquer forma, isso vai ser o meu grande objetivo, para que lá no final ela valha mais do que a gente investiu e todo mundo ter, né, fazer grana, ter retorno e ter sucesso com essa operação. Então o UOL trabalha nesse modelo. A UOL investe em todas as startups que ela seleciona, né, para o programa de aceleração, ou seja, a UOL não tem hoje um programa de aceleração que não tem investimento financeiro, por exemplo. Então, o programa da UOL é um programa único e que tem essa grana aí, um survival money, digamos assim, né, uma grana de sobrevivência para que a grana é curta, a gente sabe, mas que para a startup é importante para ela conseguir tracionar e conseguir validar certas coisas, descobrir coisas que não funcionam, que a gente sabe que se investe dinheiro para também excluir possibilidades dentro do plano de trabalho ali, do plano de hipóteses que a startup tem no modelo de negócio. Mas a gente sabe que a gente também vão ter algumas coisas que a startup vai acertar. A ideia com as mentorias e com o programa é que a gente consiga ser, né, assertivo nesses caminhos, né, que são os corretos. No final do dia, no final do programa de aceleração, um dos propósitos da aceleração é que a startup, pelo menos assim,
Eu sei que atingir Product Market Fit talvez seja uma ambição muito grande dentro do programa de aceleração, e a gente sabe que Product Market Fit é uma coisa que vai sempre acontecendo, né? Não é uma vez que a startup atinge isso, são várias vezes ao longo da trajetória de crescimento que ela tem. Mas a nossa ideia é que no primeiro sprint de crescimento ela tem esse Product Market Fit, pelo menos tem uma validação de que ela conseguiu encontrar um perfil de cliente ideal, conseguiu encontrar um mercado, né, que tem aquela dor, um produto que satisfaça pelo menos uma daqueles jobs to be done que o cliente tenha, conseguiu encontrar um canal de venda que faça sentido, que esteja estacionando com o mínimo de previsibilidade num modelo de negócio que esteja com baixa fricção de venda. Todas essas variáveis se encaixando, fica muito mais fácil de captar uma próxima rodada. Daí, assim, um próximo cheque para a startup acessar, seja um cheque de um pre-seed ou um seed, a gente tem todo o apoio ali, um venture capital também, um série A, por exemplo, a gente também apoia, mas a próxima rodada da startup vai ser fundamental para ela crescer também. Então, a gente sabe que, né, a aceleradora precisa ajudar nisso, a gente ajuda, né, no processo, né, de captação, mas sem antes, né, se a startup não atingir os milestones na aceleração, de nada vai adiantar. Então, a gente precisa trabalhar muito forte em cima desse Product Market Fit para depois a startup acessar cheques maiores, né? E aí a aceleradora tem várias formas que ela pode ajudar nisso. Tem um modelo que eu acho muito legal, que a gente cada vez tem mais validado, que é o seguinte: se a startup vai captar, por exemplo, uma rodada de R$500 mil depois da aceleração, a gente primeiro abre essa rodada para o grupo de investidores da UOL como anjos. Então, a gente consegue abrir essa rodada, né, como preferência para os anjos que já fazem parte da UOL. E aí, alguns desses anjos se interessam, obviamente, pela startup, pelo setor que ela está, pelo time, pelo produto, porque o investidor já quer ter mais contato com aquele setor, de repente. Ou o próprio mentor da startup também, já aconteceu de investir também, e, né, separadamente. Então, assim, aí nesse sentido a gente consegue pegar essa rodada, né, de 500 mil, por exemplo, que é uma rodada pós-aceleração, e aí a gente tem um pedaço dela comprometido com os próprios anjos da UOL. E aí, quando eu vou na Bossa Nova, na Canary, no GV Angels, né, em grupos de investidores, grupos de anjos que investem depois da UOL dentro da cadeia, eu já chego lá para a galera e falo: olha só, a gente já tem essa rodada com essa startup, essa rodada já está 50%, 60% fechada, comprometida com os anjos da UOL, e ainda tem um espaço para vocês entrarem. O que vocês acham? Vocês topam analisar? Então é isso, uma prática, uma boa prática, eu acho, da UOL, que tem sido bem reconhecida pelos anjos, né, pelos players que estão na frente da UOL dentro da cadeia, e que a gente também consegue ajudar a startup nesse sentido. Perfeito. Rony? Legal. Tem muitas similaridades o tipo do modelo da Coty com o modelo da UOL, né? Hoje a gente está trabalhando principalmente com startups que estão saindo da validação, né? Então a gente pega ali um pré-product market fit com startups que já estão com faturamento interessante. Então, num contexto geral, o nosso programa de aceleração, principalmente agora, no ciclo que a gente está vindo de 2020, são startups que a gente está buscando mais. Então, a gente está buscando startups que têm um pouquinho mais de maturidade, que já tem uma necessidade maior de investimento. Então, hoje, a Cotidiano, a gente se coloca como um advisor na parte de captação dessas startups. Então, nosso objetivo é ajudar essas startups a captar investimento junto com a indústria de venture capital, usando das nossas conexões, né, usando do modelo que a gente tem. A Cotidiano é o braço de serviço de um fundo de investimento que foi fundada pelos fundadores da Cotidiano, né, onde a gente também faz essa parte de captar family offices, ou corporações que têm interesse nos segmentos que a gente está atuando, e outros investidores anjo. E hoje a gente está se posicionando como co-investidor. Então, para trabalhar numa lógica onde a gente consiga estar olhando e apoiando mais startups, hoje a gente não está fazendo mais investimento na entrada, a gente está trabalhando justamente com empresas que têm um nível maior de maturidade para a gente conseguir trabalhar como co-investidor. A gente trabalha num programa que dura 12 semanas, né, 3 meses, mas isso no programa, principalmente na trilha de conteúdo, com um contrato de parceria de 2 anos, mas que na verdade é lifetime, né? A gente tem contato com startups que a gente investiu em 2016. Então, é mesmo uma parceria muito forte que a gente tem com as startups. Hoje, a Cotidiano já acelerou 60 startups, por volta de 60 startups, e tem esse objetivo maior, que é conseguir captar uma nova rodada de investimento. Hoje, esse é o nosso critério de sucesso: startups que andam na esteira, entendendo que a indústria de VC, ela se retroalimenta, né? Então, quando um outro player
fecha o investimento com uma startup que a gente seleciona, isso é uma validação, isso é um ganho de valor muito forte para a startup, então a gente enxerga isso como o nosso case de sucesso. Hoje, a Cotidiano tem cheques de R$100.000, que vai variar da quantidade de participação, dependendo da rodada que for fechada junto com os players de mercado, né? Então, a gente vai converter uma porcentagem de cotas equivalente ao da próxima rodada, né? Que a gente conseguir fechar com essa startup. E, bem, de modelo é esse, né? E a Cotidiano, por si só, ela se coloca como mentora das startups, principalmente na parte de captação, né? Então, a gente brinca aqui dentro, né? A gente usa uma analogia que nós fazemos um papel de SDR, né? De pré-venda para captação de investimento. Então, a gente faz as conexões, faz a seleção dos fundos que fazem sentido para aquela startup, faz as primeiras reuniões, né, e entrega algumas bolas mais redondas para essas startups para elas fecharem investimento. Aí, como que esse investimento vai ser feito? Isso varia muito. Pode ser com um grupo de anjo, pode ser uma rodada de crowdfunding, se a gente achar que faz sentido uma rodada de crowdfunding, né, ou VCs institucionais, que dependendo do nível de maturidade que essas startups estão. Perfeito. Com certeza, investimento também tem um papel muito grande, né, para sair da operação para atração, porque às vezes tu não tem aquele capital suficiente para dar aquela crescida. Mas voltando agora para falar um pouquinho das mentorias em si, né, nesse papel, agora pensando um pouquinho ali com como é o processo da Coty, como que é feito hoje o matching de um mentor com um mentorado? E o que vocês levam em consideração para isso, né, e pensando até em quem quer empreender e quem está procurando um mentor agora, como fazer isso? Tá. Eu fui empreendedor, fundei startup, fui acelerado pela Coty em 2017. O Henrique, que é o head de aceleração da Cotidiano, foi a primeira startup do Brasil que foi acelerado no Vale do Silício, né? Estava ali na mesma turma que a galera do Conta Azul lá, nem lembro que ano que foi. Então, assim, as pessoas que estão na frente da Cotidiano, principalmente da aceleração e da parte de captação de investimento, são pessoas que têm background de empreendedor. Então, a gente mesmo já passou por muitas das coisas que as startups estão passando. Então, a gente conversa com a galera, a gente já sabe quais são os principais gaps, quais são as coisas que essas pessoas precisam resolver, muitas vezes antes mesmo delas resolverem, né? Então, durante o tempo que a gente passa junto, né, na nossa imersão, que são de 3 meses, a gente conversa com todas as startups, sei lá, 4 vezes por semana, né? 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Então, a gente consegue perceber bastante quais são as lacunas que precisam ser resolvidas, quais são os problemas que eles têm que conversar com alguém para resolver. Às vezes, nós mesmos conseguimos ajudar a resolver aquele problema, ou a gente pode fazer a conexão com o mentor. Então, a gente tem mentor especialista em venda, especialista em growth, especialista em mercados diferentes, né? Que, cara, faz sentido você estar fazendo essa conexão. Às vezes, o próprio empreendedor entende quais são os gaps, ele olha ali na nossa lista de mentor e ele mesmo solicita, né? Pode pedir para a gente ou pode pedir para o próprio mentor, porque a gente, de fato, tenta deixar as nossas interações o mais orgânicas possíveis, né? Então, geralmente funciona dessa forma. E, honestamente, para a gente é muito bom deixar isso na mão do empreendedor, porque a gente fala bastante que uma habilidade bem foda de empreendedor é ser desenrolado, né? Capacidade de quebrar barreira, capacidade de resolver os próprios problemas, né? Usando os recursos que tem disponíveis. Então, assim, os recursos estão ali. Aprenda a usar os recursos que você tem. Então, isso é muito bom. Tem 2 mentores nossos que também são founders de uma startup que a gente acelerou no nosso último programa de aceleração, que eles vieram com um termo que eu achei genial. Assim, eles inventaram um termo que, para mim, é ótimo, que é tocar o louco. É assim, cara, tem esse cara que ele é muito foda em alguma coisa. Vamos tocar o louco e falar com ele? Se ele não responder, tudo bem, mas a gente vai lá e fala. E ótimo, assim, muitas vezes você vai fazer conexões que são muito importantes para você fazer e muitas vezes de pessoas que não são mentoras da Cotidiano ou que não são, que não tem conexão, tipo, essa conexão mais fácil, mas tocar o louco é muito bom, né? Eu falei que a gente tem que fazer um conteúdo, fazer um webinário a respeito de tocar o louco, né? A respeito de, cara, ser cara de pau e conversar com as pessoas, né?
Assim, honestamente, ainda mais nesse tempo de Covid, onde as pessoas estão mais em casa, é muito mais fácil você falar com qualquer pessoa. É verdade. Acaba sendo mais acessível, né? Justamente. Então, essa habilidade é muito, muito importante para empreendedores. Então, se você quer falar com alguém, se você tem algum profissional que você admira, né, e empreendedores que estão aí começando, que ainda não têm contato com aceleradores ou com um grupo que vai te facilitar essas conexões com mentores, com pessoas que vão estar te ajudando nessa estrada, mete o louco, velho. Vai lá, fala com essa galera. Fala com as aceleradoras, porque a gente também tá no LinkedIn, por exemplo, e se qualquer empreendedor vier falar com a gente provavelmente vai responder e vai dar dica e vai dar porrada, porque às vezes é o que o empreendedor precisa para conseguir enxergar tipo, o caminho que está na frente dele, mas como ele ainda não tem aquela experiência, ele não conseguiu ver. Então, muitas vezes, a mentoria faz isso, é você conseguir enxergar alguma coisa que você não conseguiu ver ainda, ou que você está trabalhando na intuição, né, ou que você ainda não tem consciência daquele problema. Então, mentoria é bem incrível para isso. E pessoalmente, assim, Rony, tipo, falou a respeito de mentores, né? Cara, mentor é você ter uma rede de mentores, é você ter pessoas para você perguntar sobre qualquer coisa. Se eu tiver dúvidas sobre X, eu tenho uma pessoa que eu consigo perguntar. Isso é muito rico mesmo. Perfeito, Rony. Agora já indo para o Felipe, né? Na sua visão, um mentor bem escolhido pode ser a virada de chave para uma startup chegar a tracionar, e por quê? Se você já viu isso acontecer, né? E se tem algum exemplo? Não, perfeito. Primeiro que eu queria cumprimentar o Rony pelo comentário. Eu concordo 100% com ele. Eu estava pensando em alguns exemplos que eu já vi isso acontecer. Uma história muito bacana, só para compartilhar com vocês, é que a gente tinha uma startup que já tinha sido selecionada pela UOL, já estava na aceleração, e aí a gente encontrou um empreendedor aguardando, isso quando a gente fazia os eventos de seleção de novas startups, né, presenciais, a gente fazia o nosso UOL Day presencial, agora está todo online, mas a gente fazia presencialmente, estava o empreendedor na saída desse evento que a gente fazia para investidores, com as novas startups, sendo que a startup dele já tinha sido selecionado, e ele estava lá esperando, a gente não entendeu o que ele estava fazendo lá, e ele falou, não, eu estou esperando o investidor X sair da plenária para poder conversar com ele. Quer dizer, esse é um caso que nos ilustra muito esse, né, o termo aí que o Rony usou, né, toca o louco, né, que, cara, vou lá falar com o cara, se ele não me receber, não tem problema, mas eu vou estar lá presente, querendo falar com ele. E o investidor, obviamente, falou com o empreendedor nessa situação, porque o empreendedor estava lá, né, justamente se colocando, né, botando a cara. Eu acho que uma coisa que a gente sempre também busca muito falar para as startups, né, no programa de seleção, quanto mais tu te expõe, mais ajuda tu recebe, né? Então acho que isso é uma coisa muito verdadeira, e eu acho que não é muito melhor para a aceleradora ter que dizer para o empreendedor, calma, né, vai com calma aí, né, dar uma freadinha no empreendedor, do que ficar empurrando o empreendedor, vamos lá, né, do tipo, isso é uma coisa muito de perfil, e que as aceleradoras analisam também antes de investir em qualquer negócio, né. Então, para startups ter, né, é uma questão de perfil, né, uma questão de ter tá com tanta energia, tá com tanta dedicação para o negócio, que a vida do empreendedor vira aquele negócio e ele vai encontrar oportunidades de interação em tudo que a aceleradora faz, e aí ele vai aproveitar a famosa, né, Rony, que eu só queria te complementar ali na hora, a famosa caixa de ferramentas, né, que a caixa de ferramentas está ali disponível. Vai depender muito de como o empreendedor vai lá acessar ela, vai usar ela, como é que ele pega aquele martelo lá e pregar o prego na parede, enfim, né? Então a gente também faz essa analogia com a caixa de ferramentas, que está disponível para todos, basta o empreendedor saber usar, né? Exato. Imagina, é partir para o princípio que o não tu já tem, né? Então, basicamente fazer mudar isso. Mas se tu puder falar, então, Felipe, sobre se tu já viu algum caso, né, de algum mentor que foi essencial nesse momento, assim, para a startup, que ajudou ela a virar a chave, e se tu sabe esse exemplo e puder ilustrar de forma mais objetiva? Sim, com certeza. Não, eu posso trazer 3 casos aqui, que são os 3 casos que a gente, inclusive tem como case, né, da UOL. Se você procurar no YouTube, vocês vão ver que a UOL tem 3 cases gravados aí, né, de startups, a Egro, Movidesk, que eu já citei, e a Squid. Vou comentar, a Egro e a Movidesk, que eu já comentei dos fundos, eu acho que eu vou comentar mais da Squid, que eu acho que é legal. A Squid é uma startup de São Paulo, que, né, no início, lá, quando a UOL entrou na Squid, era uma startup que tinha um MVP de um produto que não tracionou. A startup tinha basicamente 2 empreendedores, né, um time de 2 fundadores,
que estavam com esse MVP e não sabiam muito por onde ir. A gente conectou essa startup com o Thiago Ritter. O Thiago Ritter, ele é um investidor na UOL e ele é fundador da W3 House, que é uma das maiores agências digitais do Brasil, referência no que faz, e conhecedores profundos do mercado de advertising, de publicidade, enfim, e conhecedores também, principalmente das tendências, né, do que estava, talvez, acontecendo lá fora e que ia vir forte para o Brasil, por exemplo, em termos de publicidade. As mentorias do Thiago foram fundamentais para a startup pivotar esse primeiro produto que não ia tracionar, que não ia dar certo, e o Thiago Ritter foi um mentor que foi muito importante nesse estágio da startup de entender qual era a verdadeira proposta de valor, o que ela podia oferecer para as marcas que ela atendia, e que acabou dando super certo. A Squid hoje é uma das maiores plataformas de micro-influenciadores do Brasil. É um grande case, e, né, a startup, né, saiu basicamente de um MVP lá que não ia tracionar para uma startup que está faturando milhões ano hoje, né, com uma equipe de mais de 50 pessoas lá em São Paulo, e um motivo de muito orgulho para nós. Então essa foi um exemplo claro aí de mentoria que agregou muito, né, na startup. Fora as mentorias que a gente também viu nos outros dois exemplos que eu citei. A Egro, por exemplo, teve um mentor super bom no agro, que conseguiu validar, né, fazer toda a parte de transição do modelo de venda presencial do agro, que lá em 2015 era uma coisa que a gente achava que teria que ser diferente, né, não poderia vender porta a porta uma solução agro. A gente conectou um mentor na Egro lá que ele conseguiu ajudar a Egro a validar esse modelo digital de venda, né, um modelo de inbound marketing, adquirir leads através de conteúdo, através de materiais ricos, e depois fazer a venda dentro de casa, fazer um inside sales e aí conseguir dar escala para isso. Então a Egro também foi uma mentoria muito importante, porque ela conseguiu validar um ponto chave no modelo de negócio, que basicamente no final do dia era baixar o CAC, né? Então acho que esses dois exemplos aí acho que são fundamentais aí para a gente citar como mentorias que foram realmente transformadoras, né, do que a gente já viu aqui na aceleração. Eu diria até mais. Eu diria que não existe startup que não é mudada, tipo, com mentorias. Tipo, não existe startup que não muda com inputs de pessoas que são especialistas no mercado que elas estão atuando, né? E eu vou até falar um pouquinho a respeito de um downside das mentorias, de uma coisa ruim que acontece a respeito de mentorias, que é, quando você está empreendendo, todo mundo tem pitaco para dar na tua startup. Então, uma habilidade muito forte de founder é saber priorizar as pessoas que ele vai ouvir, porque todo mundo dá pitaco. Essa é uma verdade, mas é muito importante fazer essas conexões com mentores que são importantes, que têm uma visão alinhada, que têm um propósito alinhado, né, com a tua startup. E honestamente, você vai ouvir, assim, se você não tiver mentores, você é um empreendedor muito ruim. É a realidade, porque você tem que saber fazer essas conexões, né? E saber escolher as pessoas que vão ouvir, que vão influenciar o teu trabalho, que vão, tipo, ajudar você a escolher o caminho que você vai seguir com a tua startup. Perfeito, eu acho que é bem isso que vocês dois pontuaram e trouxeram exemplos muito bons sobre como isso acontece. E também agora, já indo para o final, assim, do nosso painel aqui, se vocês dois pudessem deixar uma mensagem, né, pensando nesse tema que a gente trouxe aqui, para quem está querendo empreender e para quem já tem sua startup, né, sobre esse processo de mentoria, sobre esse processo de sair da operação para atração. Daí pode começar por ti, Rony. Mete o louco. Se ainda não fez isso, escolhe uma galera. Assim, é muito importante você ter referências, né? Então, quem são as pessoas que estão trabalhando no mercado que você está atuando, que fazem sentido, que você admira o trabalho, né? Quem são teus concorrentes? E o mais doido é que, às vezes, teu concorrente pode ser teu mentor também, né? Então, cara, conversa com todo mundo, né? É importante você abrir tua cabeça para conversar com as pessoas, não ter vergonha, ser cara de pau mesmo. Então, assim, meter o louco é muito, muito foda, e que vai fazer você, tipo, fazer a diferença e encontrar os pivôs que fazem sentido, entendendo? Que toda startup pivota, né? Então, cara, é isso, se conectar com as pessoas que fazem sentido, não ter medo de pivotar se chegar do momento de pivotar. Então, é saber ouvir e saber buscar as pessoas que vão tá te aconselhando. Então, a gente está fazendo toda semana um papo com VCs, e uma galera, eu não vou lembrar de qual fundo que era, mas que falou um ditadozinho que eu gosto muito,
né? Que eu tipo, tô levando para a vida, que é quem busca negócio ganha conselho, quem busca conselho faz negócio, né? Então, cara, muitas vezes você vai conversar com as pessoas que podem ser teu futuro cliente ou para pedir conselho mesmo a respeito do teu negócio, e às vezes pode sair com um deal fechado dali, ou pelo menos com alguma parceria, ou com possíveis outras pessoas para conversar. Então, mete o louco, conversa com as pessoas, não tenha vergonha, e acho que é isso. Perfeito. Felipe? Eu compartilho totalmente aí das dicas do Rony. Se eu puder acrescentar algumas, assim, acho que é reforçar que quem se expõe mais acaba sendo ajudado. Eu acho que isso é uma verdade, porque sempre que eu vejo as startups se engajando nos reportes que a UOL requisita, se engajando nos eventos que a UOL tem como oportunidade para a startup fazer seu pitch, conversar com algum investidor, já responder na hora. Esse tipo de coisa de perfil, que eu acho que é muito o que o Rony falou também, eu concordo muito. Tem que se expor e tem que ter essa, né, e falar dos seus desafios. Concordo também que é muito tão importante quanto a aceleradora selecionar uma boa startup, né, um bom time de fundadores. Eu acho que isso todo mundo, né, nos pergunta o que vocês olham para uma startup antes de investir. Eu acho que o empreendedor tem que se fazer a mesma pergunta de forma inversa, né, do tipo, o que tu tá vendo numa aceleradora ou num fundo de investimento que é tão legal para ti, né? Como é que tu vai atrás desses teus mentores ou desses teus investidores? Porque no primeiro momento a startup tem que ter também condição de entender o que ela precisa, não o que ela quer, mas o que ela precisa, né? Então, nem sempre os assuntos da mentoria vão ser assuntos, digamos assim, confortáveis, né? Muitos assuntos vão tirar o empreendedor dessa zona de conforto, vão questionar o empreendedor. Então, o empreendedor tem que ser maduro o suficiente e digamos assim, se conhecer o suficiente, conhecer o suficiente da sua operação para entender quais são os desafios que ele, de fato, precisa resolver naquele momento. Então, isso passa por um processo, né, de um diagnóstico, né, da startup, saber o que ela busca, saber o que ela precisa. Então, e isso é um processo bem complexo, muitas vezes, né? Então, a gente sempre fala, o empreendedor tem que saber também o que ele está buscando e justamente fazer esse filtro, né, do que faz sentido e o que não faz, né? E eu acho que, acho que aí no final do dia, a startup precisa entender com quem que ela precisa se conectar, daí aí ir atrás, né? E aí, obviamente, operacionalizar isso e buscar os profissionais que podem ajudar ela naquele desafio que ela está passando. E se porventura for, né, um desafio, né, pré-product market fit, digamos assim, né, se a startup tiver nesse estágio que a UOL Invest, por exemplo, pode obviamente nos acionar no LinkedIn, pode acionar a gente aí nas redes, que com certeza a gente vai adorar interagir e acho que no final do dia é isso, no final do dia cada startup tem a sua situação específica, a gente busca individualmente entender isso, mas aí obviamente com toda a comunidade de 86 startups que a gente tem, com os 220 investidores também que a gente tem para ajudar, acho que a gente consegue também fazer uma conexão desse desafio, dessa startup e poder jogar ela para pegar esse apoio. Então, acho que isso é fundamental também. Se conectar com programas da Cotidiano, do Inovativa, da UOL, é uma grande forma da startup poder, né, se expor e, obviamente, pegar ajuda. Então, acho que no final do dia é isso. Vai fazer sentido aplicar para a UOL, para o Cotidiano, para o Inovativa? Cara, acho que no mínimo o que tu vai receber é um feedback, né, do porquê que não avançou, né, ou enfim, ou porquê que não foi para frente, ou tu vai receber um feedback positivo, ou tu vai te conectar com algum mentor, dentro do processo da UOL, por exemplo, no próprio processo de seleção, a startup já interage com muitos dos nossos investidores em mentorias, em conversas, então já é um ativo, a startup já sai ganhando nesse sentido. Então acho que aproveitar que ela está no ecossistema de fato, que é um ecossistema muito aberto ainda, que todo mundo se conhece, que todo mundo conversa, e buscar o seu lugar ao sol, né, buscar o seu, digamos assim, buscar crescer, mas obviamente o empreendedor entendendo o que ele precisa, né, quais são os desafios e se abrindo para isso. Perfeito, gente. É justamente isso. Vamos aproveitar os recursos que o ecossistema propicia para a gente. O nosso ecossistema ele já está muito mais rico e encorpado nesse aspecto. Então, se conectem e aproveitem, né, esses programas de aceleração como o nosso, do Inovativa, Cotidiano, a UOL, justamente para a gente conseguir conectá-los com as pessoas que vão ser mais assertivas e ajudar vocês a acelerar nesse processo. E eu queria agradecer agora aos nossos queridos participantes por terem contribuído conosco, e também pelo evento do GoRN, por ter dado esse espaço, né, para a gente estar aqui falando, e por toda a atenção desde sempre.
Queria dizer também para não deixarem de conferir nossas redes sociais e procurar sempre saber mais sobre o nosso programa, como que a gente faz, como que a gente acelera e como acessar também a nossa trilha de conteúdos que a gente tem, que é como se fosse o manual do empreendedor, que vai prepará-los para empreender com startups. Então, para isso, acesse nosso canal no YouTube e se inscreva, né, no nosso site, na nossa newsletter que a gente tem ali, que é o www.inovativabrasil.com.br. Pessoal, novamente, muito obrigada por tudo. Obrigada por terem aceito. E se vocês puderem dar um tchauzinho assim pro pessoal, seria ótimo. Tchau, gente. Até mais. Obrigadão. Gente, obrigado aí. Um abraço. O processo da UOL também está aberto, viu? Então, perfeito. UOL.ac. Vamos lá, então, fazer nosso jabazinho, né? O jabazinho no final. O processo da Cotidiano está aberto. Essa é a última semana de inscrições. Então, cotidiano.com.br. E é isso, galera. Grande abraço para vocês. Fiquem bem e tamo junto. Reforçando, então. O processo da UOL também está aberto, UOL.ac, e Felipe no LinkedIn, lá só nos buscar que a gente conversa, adiciona vocês no LinkedIn e conversa também sobre os negócios de vocês. Valeu, Grace, pelo convite, Inovativa. Obrigado. Até mais. Valeu.